Olá, meus queridos. Hoje nós vamos começar o conteúdo que está na página 32 e 35 sobre ligações químicas. Mais especificamente, hoje a gente vai falar sobre a ligação iônica. Esse conteúdo de ligações químicas, não exagerando, mas é o conteúdo mais importante que vocês vão ver na vida química de vocês. Por que que eu digo isso? Porque tudo que nos cerca são poucos o que você encontra na natureza pronto. Então, tudo que acontece é por reação química. E como que acontecem as reações químicas? Por ligações químicas. Então, por exemplo, você tem um átomo, o sódio, por exemplo. O sódio sozinho, ele pouco faz, entendeu? O que que a gente consome bastante? Cloreto de sódio, por exemplo, que é o sal de cozinha. O cloreto de sódio é a união do sódio com o cloro. A união é a ligação química do sódio com o cloro. E isso acontece por quê? Porque esses átomos, eles não estão estáveis e eles precisam atingir a estabilidade. E para eles atingirem a estabilidade, eles precisam fazer ligações químicas. Existem poucos átomos na natureza que já são estáveis, que são os gases nobres. Então, esses não procuram fazer reações químicas, mas os outros, todos, não estão estáveis. Então, eles precisam fazer ligações químicas e, a partir dessas ligações químicas, acontecem as reações que formam todos os produtos que a gente conhece. Desde metais, ligas metálicas, plásticos, compostos orgânicos, tudo isso é por reação química que vem da ligação química. Tudo bem? Então tá bom. A maioria dos elementos químicos encontrados na natureza está combinada a outros elementos. E é aí que se origina as inúmeras substâncias presentes no dia a dia, que era exatamente o que eu estava falando. Ou seja, a existência de substâncias indica a tendência natural que os átomos ou íons dos elementos têm para se ligarem, conforme suas afinidades. Então, só existem as substâncias porque os átomos não estão estáveis. Eles têm a tendência natural de se ligarem justamente para adquirir essa estabilidade. Os gases nobres, em condições ambientes, são átomos isolados. Por quê? Porque eles são estáveis. O que mostra essa estabilidade dos gases nobres? Eles têm altos valores de energia de ionização, ou seja, é muito difícil de retirar um elétron dele, você tem que fornecer muita energia para conseguir retirar um elétron dele. Por quê? Justamente porque ele não quer dar elétrons, ele já está estável, ele não quer elétrons. E eles também têm baixos valores de afinidade eletrônica, ou seja, eles não ligam para elétron, eles não querem receber elétrons. Por que que eles não querem receber elétrons? Porque eles já estão estáveis. Então, para retirar um elétron dos gases nobres é difícil. E para dar elétrons para os gases nobres, eles também não querem. Então, o que que eles querem? Eles não querem nada, eles não querem fazer ligações porque eles são os gases nobres, já estão estáveis. E o que que é isso de estar estáveis? Quer dizer que eles têm a camada de valência completa no estado fundamental. A camada de valência dos nossos conteúdos anteriores é a última camada. Quando você faz a distribuição eletrônica, é o último número que aparece. Por exemplo, não é o último da distribuição eletrônica, mas sim o último número de camada que aparece. Por exemplo, apareceu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Parou no 3D10, mas já tinha passado pelo 4. Então, o 4 é a camada de valência, entendeu? É a última camada. Os gases nobres, eles já têm essa camada completa no estado fundamental, ou seja, elas já têm 8 elétrons, que tem uma exceção, que é o hélio, que daqui a pouco a gente vai ver, mas a camada de valência já tem 8 elétrons para os gases nobres. Então, o hélio é uma exceção. Dá uma olhada ali. Peguem a tabela periódica de vocês. Deixa eu pegar a minha aqui também.
Quando vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão ver que ali no começo tem o hidrogênio, né? O hidrogênio tem número atômico 1 e o próximo, que tem número atômico 2, é o hélio. Então, quer dizer que o hélio só tem 2 elétrons para distribuir. Então, esses 2 elétrons vão estar na camada de valência. E a camada de valência do hélio vai ter 2 elétrons e vai estar completa, apesar de não ter 8, porque todos os outros gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência e a camada de valência está completa. Mas o hélio fica completo com 2 elétrons, tá? Ele segue, então, a regra do dueto, que é completar 2 elétrons. Na sequência, nós temos o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e o ganesônio. Todos esses têm 8 elétrons na camada de valência. Ó, eu coloquei aqui neônio, 8 elétrons na camada de valência, que é a camada L, que é a camada 2, né? Período 2, ou camada 2, a L. O argônio, ele está no período 3, ou camada 3, que é a M. O criptônio, ele está na camada N, que é a 4. Todos eles têm 8 elétrons. O que está mudando é a camada, né? De valência, mas todos eles têm 8 elétrons. Então, eles seguem a regra do octeto. A regra do octeto é completar 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Todos os átomos que tiverem 8 elétrons na camada de valência seguem a regra do octeto, à exceção de alguns que seguem a regra do dueto. Daqui a um tempo a gente vê quais são essas exceções, tá bom? Uma delas é o hélio, já citamos aqui. Então, átomos dos diferentes elementos químicos ganham, perdem ou compartilham seus elétrons por meio de ligações químicas para atingirem o número de elétrons do gás nobre mais próximo deles na tabela periódica. Então, ligações químicas nada mais é do que fazer o que for necessário para adquirir a estabilidade, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, os átomos vão fazer o que for preciso. Alguns vão ganhar, outros vão perder, outros vão compartilhar. O que a gente está vendo hoje é a ligação iônica. Na ligação iônica, um ganha, outro perde. É uma regra, tá? Na próxima aula, nós vamos ver a ligação covalente, que é onde os dois precisam de elétrons, então eles compartilham. Daí já é outro caso, tá? Hoje a gente vai ver a ligação iônica. Então, de acordo com a regra do octeto, átomos não estáveis ligam-se aos outros para ficar com 8 elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência. Isso já está na cabeça de vocês, né? Exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio é uma daquelas exceções, tá? Que eu estava falando. Ele tem um elétron na camada de valência. Se vocês forem ver lá na tabela periódica, ó, o hidrogênio ele está aqui, ó, no grupo 1A ou no grupo 1, né? Na nomenclatura nova chama grupo 1, na nomenclatura antiga chama grupo 1A. Se ele está no grupo 1A, quer dizer que ele tem um elétron na camada de valência, tá? Isso é uma regra. Quem está no grupo 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Quem está no grupo 3A tem 3 elétrons na camada de valência e assim sucessivamente, tá? Nós estamos falando dos elementos do grupo A, os representativos, tá? Então, o hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência, ou também se fala um elétron de valência. Assim, o gás nobre mais próximo dele é o hélio, que tem número atômico 2, né? O hidrogênio tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 2. Então, o gás nobre mais próximo do hidrogênio é o hélio. E o hidrogênio fica com configuração eletrônica igual à do gás hélio, que tem 2 elétrons, quando ele faz ligações. Ou seja, quantas ligações ele vai ter que fazer? Se ele tem um elétron e tem que ficar com 2, ele vai ter que fazer uma ligação. Ou seja, o hidrogênio faz uma ligação. Um elétron que ele já tinha, mais um elétron que ganha na ligação, e aí ele fica com 2 elétrons. Segue a regra do dueto, uma das exceções. A maioria dos átomos segue a regra do octeto, tá? E fica com a configuração eletrônica igual à do gás hélio. E aí ele está estável, porque os gases nobres têm configurações eletrônicas de átomos estáveis, né?
Então, vamos dar uma olhada nessa tabela periódica aqui. Todos os elementos da família 1A têm um elétron. Olha ali, uma bolinha, né? Foi o Lewis que introduziu esse sistema, em que o símbolo do elemento ele coloca no meio, e aí os elétrons que estão na camada de valência ele coloca ao seu redor. Então, o lítio, o hidrogênio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, todos esses ali que estão na família 1A, têm um elétron na camada de valência. Então, fica ali, ó, tá vendo que tem uma bolinha só? Isso aí é o método do Lewis, tá? Família 2A. Família 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Também é conhecida como família 2, né? Na nova nomenclatura. Pode ter algum vestibular que vocês só recebam a nova nomenclatura. Então, daqui para frente, a gente discute o que isso vai influenciar. Mas, se vocês receberem uma tabela periódica que vocês enxergam ali 2A, 1A, fica mais fácil, tá? Então, na família 2A, todos têm 2 elétrons na camada de valência, justamente porque eles estão na família 2A, tá? Então, tá daquele jeito ali, berílio com 2 elétrons, um de cada lado, magnésio, 1 elétron de cada lado. Família 3A, lá do outro lado, também família de elementos representativos, né? Por exemplo, o boro. O boro está na família 3A, tem 3 elétrons, justamente porque ele está na família 3A. Então, estão representados ali ao redor dele os 3 elétrons. E assim sucessivamente, o carbono que está na família 4A com 4 elétrons, o nitrogênio que está na família 5A com 5 elétrons, oxigênio na família 6A com 6 elétrons, o flúor está na família 7A, tem 7 elétrons. Fiquem olhando ali e contando os elétrons, que são essas bolinhas vermelhas. E o neônio, que está na família 8A, tem 8 elétrons. Todos esses ali, todos os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Exceção hélio. O hélio tem 2 elétrons na camada de valência, mas também está estável, né? Então, aqui, o que é importante a gente perceber? Na ligação iônica, um tem que doar, outro tem que receber. Por exemplo, a gente olha para o flúor. O flúor tem que ficar com a configuração eletrônica do gás nobre que está mais próximo a ele. O flúor está ali na família 7A, procurem lá. Ele tem 7 elétrons. Qual que é o gás nobre mais próximo a ele? É o neônio, que está do lado, né? Para chegar no neônio, ele tem que ganhar quantos elétrons? Ele tem 7 e ele tem que chegar a 8, então ele tem que ganhar um elétron. Então quer dizer que o flúor faz uma ligação para receber elétrons, tá? O oxigênio está na família 6A, ou seja, ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons e precisa chegar a 8, quantos elétrons ele vai ter que receber? Ele vai ter que receber 2 elétrons, que daí ele vai ficar com a configuração eletrônica igual a do neônio, né? Peguem a tabela periódica de vocês lá. O oxigênio tem número atômico 8, né? O neônio tem 10. Então, para chegar lá nos 10 elétrons do neônio, o oxigênio tem que receber 2 elétrons, tá? Mas a gente consegue ver isso só olhando ali na tabela periódica, sem olhar o número atômico. Se ele está na família 6 e tem que chegar na 8, ele vai ter que receber 2 elétrons, tá bom? Agora vamos olhar para a família 5A. O nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio, para ele ficar igual ao neônio, ele tem que receber quantos elétrons? Ele tem 5 e ele precisa chegar a 8. Então, ele tem que receber 3 elétrons. Tudo bem? Essas 3 famílias que a gente falou agora são as que têm tendência a receber elétrons. 5A, 6A ou 7A. Que, na verdade, são 15, 16 e 17 na nova nomenclatura, né? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, vamos pensar lá no sódio, que é o Na. Peguem o sódio lá, ele tem... peguem a tabela periódica de vocês, ele tem 11 elétrons, né? Se ele tem 11 elétrons, o que é mais fácil para o sódio? Perder um elétron. A hora que você faz a configuração eletrônica do sódio, vai acabar em 3s1.
Então, o que tem que acontecer? Qual que é o gás nobre mais próximo do sódio? Olha lá, o sódio está próximo ou do neônio ou do argônio. Mas ele está mais perto de qual? O sódio é 11, o neônio é 10, o argônio é 18. Então, é óbvio que ele está mais perto do neônio. Mas ele não pode receber elétrons, né? Porque se ele é 11 e ele tem que chegar a 10, que daí vai ser o neônio, que é o gás nobre que está mais próximo a ele tem que perder elétrons. Então, elementos do grupo 1A, 2A e 3A têm essa tendência de perder elétrons, porque para eles é mais fácil perder do que ganhar. Eles exigem menos esforço. Por exemplo, vamos pensar no magnésio. O magnésio está ali no terceiro período, na família 2A. O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, certo? Então, para chegar a 8 elétrons na camada de valência, ou ele tem que ganhar 6, né? Ou ele tem que perder aqueles 2. Porque se ele perder 2, ó, olha o número atômico do magnésio, é 12, né? Qual é o gás nobre mais próximo dele? Ou o neônio ou o argônio. 12, o mais próximo é o neônio, que é 10, né? Porque o argônio é 18, então está mais longe. Então, para ele, é mais fácil ele perder 2 elétrons e virar 10, que é igual ao neônio, do que ganhar 6 e virar 18, igual ao argônio. Entendeu? Família 3A. Vamos pensar no alumínio. O alumínio tem número atômico 13. Então, qual que é o gás nobre próximo a ele? Neônio ou argônio? Qual é mais próximo? O neônio, que é 10, porque o argônio é 18. Então, para o alumínio, é mais fácil ele perder 3 elétrons e de 13 virar 10, do que ganhar 5 e de 13 virar 18, que é o argônio, entendeu? Então, família 1A, 2A e 3A tem essa tendência de perder elétrons, porque para eles é mais fácil perder do que ganhar para completar o octeto, tá bom? E a família 4A? A família 4A está no meio, né? Ele tem 4 elétrons. Tanto faz ele doar 4 como receber 4. Aqui, a família 4A não tem muita tendência a participar de ligações iônicas, tá? É mais ligação covalente mesmo e mais, geralmente, eles recebem elétrons, tá? Eles são, assim, meio termo, então não tem uma regra muito fixa para eles, mas geralmente eles fazem ligação covalente e recebem 4 elétrons, porque eles estão na família 4A, tem 4, recebem mais 4, ficam com 8, completam o octeto, tá? Mas ligação covalente é assunto para a nossa próxima aula. Vamos continuar. A ligação iônica, que é essa que a gente está falando que um doa e o outro recebe, ela também é conhecida como ligação eletrovalente e é formada pela transferência de um ou mais elétrons de um elemento menos eletronegativo porque ele não gosta muito de elétrons, né? Ele doa elétrons, que geralmente é um metal, ó, olhem ali, família 1, 2 e 3A. Todos, a maioria é metal, né? Geralmente é um metal. Esse que doa elétrons. Para outro de maior eletronegatividade, que é aquele que gosta de elétrons, ou seja, ele recebe elétrons. E olha lá, família 5, 6 e 7, né? Geralmente são não metais, tá bom? Para que ocorra a ligação, um dos elementos participantes tem que ter tendência a doar e outro a receber. Então, vamos ver aquilo que a gente estava falando, famílias 1, 2 e 3, ou 1A, 2A e 3A, respectivamente, são as que têm tendência a doar elétrons, porque é mais fácil eles perderem 1, 2 e 3 elétrons do que ganharem para chegar a 8, tá bom? E quais são os que têm tendência a receber elétrons? São os grupos 15, 16 e 17, ou 5A, 6A e 7A, tá bom? Por quê? Eles têm 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência, respectivamente. Então, para eles, para chegar a 8, é mais fácil. Por exemplo, grupo 5, eles têm 5A, eles têm 5 elétrons na camada de valência.
para chegar a 8, eles têm duas opções. Ou eles perdem esses 5, ou eles ganham mais 3. Então, é mais fácil eles ganharem 3 do que perderem 5, tá bom? Então, família 5A tem tendência a receber elétrons. Família 7A, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Ou eles perdem o 7, ou eles ganham mais 1. Então, é mais fácil eles receberem um elétron. Então, a família 7A também é essa que tem tendência a receber elétrons. E aquilo que eu estava falando, os elementos do grupo 4A têm baixa tendência de participar da ligação iônica. É isso aí. Vamos ver um exemplo. Sódio e cloro, Na e Cl. Quando você pega o sódio na tabela periódica, ele está lá na família 1A, né? Então, de cara você já saberia que ele tem um elétron na camada de valência, mas se você não perceber isso, o que você pode fazer? Pode pegar o número atômico do sódio, fazer a distribuição eletrônica, que vai ser um S2, 2S2, 2P6, 3S1, perceber que a camada de valência é A3, porque foi a última que apareceu, e que tem um elétron de valência, né? Se tem um elétron de valência, é esse aí que vai fazer ligação, tá bom? Então, para o sódio, é muito mais fácil doar esse 1 elétron, esse 3S1 ali, e ficar com a configuração eletrônica igual ao do gás nobre neônio, que daí, olha lá a distribuição eletrônica, 1S2, 2S2, 3P6, 2P6, 3S1. Se o sódio doar um elétron, ele vai doar aquele 3S1, né? Então, ele vai ficar como? 1S2, 2S2, 2P6. E essa configuração eletrônica é igual à do neônio. Quando você fizer a distribuição eletrônica para o neônio, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6. Então, o sódio doa um elétron e fica com a configuração eletrônica igual ao do neônio, tá? Só para frisar bem aqui, o sódio é do grupo 1A, que é um doador de elétrons, assim como os grupos 2 e 3, que são aqueles que geralmente são metais, são pouco eletronegativos, ou seja, eles não gostam de elétrons, né? Eles doam elétrons, então eles têm tendência a doar. Agora o cloro. O cloro, se você pegar lá na tabela periódica, ele tem número atômico 17. E ele está lá na família 7A. Se você já viu que a família dele é 7A, você já sabe que ele tem 7 elétrons na camada de valência, né? Mas, de qualquer jeito, se quiser fazer a distribuição eletrônica, faça ali. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. A camada de valência é a 3, né? Foi a última que apareceu. E, quando você soma 3S2 com 3P5, fica 7 elétrons na camada de valência, que é a mesma coisa que olhar a família, né? A família é 7A, então você já sabia que ele tinha 7 elétrons na camada de valência. Então, para o cloro, é muito mais fácil ele receber um elétron, quando ele receber vai acontecer o quê? A distribuição eletrônica vai ficar daquele jeito que está ali, só que ao invés de 3P5 vai ficar 3P6, porque ele recebeu um elétron. E aí ele vai ficar com a configuração eletrônica igual a do gás nobre argônio, que daí vai ter 18 elétrons, né? Porque ele recebeu um. É muito mais fácil, então, ele receber um elétron e ficar igual ao argônio do que perder aquele 7 que ele tem lá na camada de valência para ficar igual ao neônio, né? Só para deixar bem claro, o cloro é do grupo 17, ou 7A, que é um grupo que tem a característica de receber elétrons, né? Como os grupos 15 e 16. Ele é um não metal, né? Geralmente os que recebem elétrons são não metais. Ele é bastante eletronegativo, então ele gosta de elétrons, então ele tem tendência a receber, né? Portanto, nenhum desses átomos está estável. Mas se houver a transferência de um elétron do sódio para o cloro, porque o sódio quer doar um elétron e o cloro quer receber um elétron. Se houver a transferência de um elétron do sódio para o cloro, ambos passam a ter a mesma configuração eletrônica do gás nobre mais próximo da tabela periódica. O sódio que perdeu um elétron vai virar um cátion. Ele vai ficar positivo. Ele vai virar Na+, ou Na+1, né? Porque ele perdeu um elétron. Tá errado aqui entre parênteses, é positivo, tá? Ah, não, tá certo. O elétron que é negativo. O Na, então, vira um cátion,
Na+, porque ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, ele perdeu uma carga negativa, então ele ficou positivo, tá? E o Cl? O Cl, que queria receber um elétron, recebeu, exatamente do sódio, né? E ele virou um ânion, porque o ânion é aquele que tem a carga negativa. Por que ele virou um ânion? Porque ele recebeu um elétron. Se ele recebeu uma carga negativa, que é o elétron, ele vai ficar negativo. Poderia ser Cl-1 ali, tá? Só para deixar bem clarinho aqui, os elétrons saem da última camada, ou seja, da camada de valência de um átomo, e entram na última camada do outro átomo. Caso vocês tenham dúvida de aonde colocar esse elétron lá na distribuição eletrônica, por exemplo, o cloro ali, ele não vai receber no 1s2, por exemplo, ele não vai ficar 1s3. Isso é um absurdo. Ele vai receber lá na última camada, que é a 3. E aonde que não está completo? A 3p5. Então, ele vai receber ali, vai virar 3p6, tá bom? A força de atração entre o cátion, que é o Na+, né? Porque ali o Na virou um cátion, ele doou um elétron, ele virou um cátion. Então, a atração entre o cátion, que é o Na+, e o ânion, que foi o cloro Cl-, porque opostos se atraem, né? Então, um virou um cátion positivo, outro virou um ânion negativo. Eles vão se atrair, porque opostos se atraem. E vai originar uma substância iônica, porque a hora que eles se atraírem, eles vão fazer uma ligação muito forte. A ligação iônica é uma ligação muito forte, tá? Das mais fortes que tem. Ou um composto iônico. E como é o nome desse composto iônico? Cloreto de sódio. Na com Cl, sódio com cloro, vira cloreto de sódio, tá? A principal razão para a estabilidade dos compostos iônicos é a interação entre os íons de cargas opostas. Sim, tem um íon positivo, outro negativo, eles vão interagir. Então, isso vai fazer a molécula ficar estável, ela vai liberar energia quando eles interagirem. Então, ela vai ficar estável, porque ela vai liberar uma energia que estava ali sobrando, tá? Que os mantém unidos e faz com que ocupem posições bem definidas em um arranjo ou em uma rede cristalina de alta estabilidade. Então, compostos iônicos formam isso aqui, ó, retículo cristalino. Formam um retículo cristalino. Por quê? Eles estão bem unidos, eles estão estáveis. Então, forma tipo uma estrutura como essa aqui, que é conhecida como retículo cristalino, tá? Principais características dos compostos iônicos. Eles são sólidos nas condições ambientes. Sal de cozinha, que é cloreto de sódio, é sólido, né? Nas condições ambientes, que as condições ambientes é 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, tá? Eles têm aspecto cristalino, isso é uma característica de todos os compostos iônicos. Eles têm elevados pontos de fusão e de ebulição, ou seja, para eles virarem sólidos para líquidos, o ponto de fusão é elevado. Para eles se transformarem de líquido para vapor, o ponto de ebulição também é elevado, tá? E quando eles são fundidos ou dissolvidos em água, eles conduzem a corrente elétrica. Então, uma ótima forma de saber se um composto é iônico ou covalente, que é a ligação que a gente vai ver mais para frente, é dissolver ele em água. Se você encostar uma lâmpada, uma lâmpada nisso, nessa solução do composto com água, e ela conduzir a corrente elétrica, quer dizer que é uma ligação iônica, tá? Vamos fazer a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis agora, para o Na ligando com o Cl. O Na, então, tem um elétron na camada de valência. Isso aqui é aquela tabelinha, aquela tabela periódica que eu passei para vocês lá no começo, que tinha a família 1A com um eletrinho, a família 2A com 2 eletrinhos, um de cada lado, tá? Foi o Lewis que fez aquilo, né? Então, o Na, que está na família 1A, aqui, ó. Na está na família 1A. Ele tem um elétron. Então, tá ali o elétron dele desenhado. E o Cl? O Cl
Tá aqui no fundo, né? Cadê? Aqui. Cl tá na família 7A. Então, ele tem 7 elétrons. 2, 4, 6, 7. Então, como é que fica a ligação entre eles? O sódio, que tem um elétron, dou um elétron para o cloro e vai ficar Na+, porque ele perdeu um elétron, né? E o cloro, como é que vai ficar? Ele vai ficar com os 8 elétrons, porque ele já tinha 7, recebeu mais um do sódio, e ele vai ficar com carga -1, porque ele recebeu uma carga negativa, ele recebeu um elétron, né? Então, ele vai ficar com carga -1. E aí, agora cada íon tem um octeto de elétrons. Agora cada íon tem 8 elétrons. Os do sódio não estão mostrados aqui, né? Porque ele doou, mas agora ele está no período 2, né? E se vocês verem, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência, que é a camada 2, tá? A fórmula química ou a fórmula mínima, como é que a gente faz para montar ela? Então, essa aqui é a fórmula de Lewis, tá? Mostrando os elétrons, é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. E a fórmula química ou fórmula mínima é onde não aparecem os elétrons, só aparecem as quantidades de cada um. Então, aqui, o que a gente tem que saber? Que o número de elétrons perdidos por um átomo deve ser igual ao número de elétrons recebidos por outro. Nesse caso aqui, que a gente tinha o sódio e o cloro, o sódio tinha um elétron para doar e o cloro tinha um para receber. Então, deu tudo certo, né? Porque o número de elétrons perdidos pelo sódio era igual ao número de elétrons que o cloro tinha que receber. Então, precisa de um sódio e de um cloro. Então, como que a gente faz para montar a fórmula química ou fórmula mínima? O Na, ele tinha ficado com carga +1, né? Olha lá, com carga +1. E o Cl tinha ficado com carga -1, né? Aquela carga +1 do Na, ela desce lá para o Cl. Então, o Cl vira 1. A carga -1, que era do Cl, porque lá atrás o Cl tinha ficado com carga -1, né? Aquela carga -1, ela desce ali para o Na e o Na fica 1. E a partir de agora, como a gente está fazendo a fórmula química ou a fórmula mínima, que é a mesma coisa, né? Aquela parte de cima, aquele +1 e -1, somem. Então, sobra o quê? Na1 e Cl1. Agora, eles estão unidos, tá? Já fizeram a ligação. Que é a mesma coisa que NaCl, porque quando é 1, você não precisa colocar, né? Então, essa é a fórmula mínima, ou seja, é a mínima quantidade de sódios e cloros que precisa para fazer essa ligação. Vamos ver um outro exemplo. Exemplo do Ca e do Cl. O cálcio e o cloro. O cálcio está na família 2A, se vocês olharem lá na tabela periódica, ele está lá no período 4, na família 2A. Se ele está na família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, para o cálcio, aquilo que eu falei antes, tá? Ou você vê que ele está na família 2A e já sabe que ele tem 2 elétrons na camada de valência, ou você faz a distribuição eletrônica e vê que a camada de valência é a 4 e que tem 2 elétrons de valência, tá? Que é a mesma coisa que olhar a família dele, né? Para o cálcio, então, ele está ali na família 2A, já estava na cara, né? Que é muito mais fácil ele perder 2 elétrons do que ganhar 6 para completar 8, né? Para ficar estável. Então, para o cálcio é muito mais fácil ele perder 2 elétrons e ficar com a configuração eletrônica igual a do argônio, que, olha lá, o cálcio é 20, né? O argônio, que é o gás nobre mais próximo, é 18. Então, de 20 para 18, ele tem que perder 2 elétrons. É muito mais fácil ele perder 2 elétrons do que ele ganhar quantos? Ganhar muitos, né? Ganhar 6 para virar o criptônio, que é 36. Tá bom? Então, o cálcio perde 2 elétrons. E o cloro? O cloro a gente já tinha discutido tudo isso para ele, né? Ele está lá na família 7A, então ele tem 7 elétrons de valência. Então, para o cloro, olha lá, o cloro está lá no período 3, na família 7A. O gás nobre mais próximo dele é o argônio, que tem
número atômico 18, né? Então, para o cloro é mais fácil ganhar um elétron e virar de 17 a 18 e virar o argônio, do que perder aqueles 7 elétrons e virar o neônio, né? Então, o cloro ganha um elétron, tá bom? E aí, para adquirir estabilidade, o cálcio, que era um metal, ele tem que ceder os 2 elétrons, né? Olha lá, a gente chegou na conclusão que o cálcio tinha que doar 2 elétrons, né? Porque ele está lá na família 2. Só que o cloro só precisa receber um, certo? E aqui eles têm que ser a quantidade certa. Se o cálcio tem que doar 2, ele vai ter que doar 2. Para o cloro que não vai ser, né? Porque o cloro só recebe um. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Que é preciso que tenha 2 átomos de cloro para cada um receber um elétron do cálcio. Então, o cálcio que tem 2 elétrons, doa um para o cloro. Ó, o cálcio tem 2 elétrons, vai precisar de 2 cloros, porque ele vai doar o cálcio, um elétron para o cloro de cima, olha lá, e outro elétron para o cloro de baixo. E aí, quando ele doar um elétron para o cloro de cima e outro elétron para o cloro de baixo, ele vai ficar com carga mais 2, porque ele doou 2 elétrons. Então, ele ficou com 2 cargas positivas. E o cloro? O cloro que tinha 7 elétrons, aquele lá de cima, né? Ele tinha 7 elétrons. Ele ganhou 1 do cálcio. Ele ficou com 8, daquele jeito que está mostrado ali, tá? Só que como ele ganhou um elétron, ele ficou com carga menos 1, porque ele ganhou uma carga negativa, que é um elétron. E o outro elétron do cálcio foi para quem? Foi para outro cloro, justamente porque ele tinha que doar 2, mas aquele cloro lá de cima, se eu tivesse um cloro só, não ia ser o suficiente, porque o cálcio tem que doar 2 elétrons e o cloro só quer receber 1. Então, eu preciso de 2 cloros, tá bom? O outro cloro de baixo também vai ficar com a carga menos 1, vai receber o elétron do cálcio e vai ficar com 8 elétrons, tá? Então, agora cada íon aqui tem um octeto de elétrons e eles ficaram estáveis. E vamos formar a fórmula química ou fórmula mínima. Ca e Cl. O Ca ficou com carga 2+, e o Cl ficou com carga menos 1. Então, tá, mostra ali, ó. O Ca ficou com carga 2+. Para onde vai esse 2? Porque aqui não importa, quando desce lá para baixo, não importa aquele mais, tá? Só importa o número. Então, aquele 2 vai descer lá para baixo, do cloro, né? E o Cl? O Cl tinha ficado com carga menos 1. Aquele menos ali, ele tá ali só para bonito, porque para a gente fazer a fórmula química ou mínima, só importa o número, tá? Então, se o Cl era menos 1, aquele 1 desce lá para baixo do cálcio. Então, o Ca fica 1. E aí, como a gente está fazendo a fórmula química ou mínima, a parte de cima some. Então, aquele mais 2 e aquele menos 1, a gente pode ignorar. Então, sobra o quê? Ca1, Cl2. Desse jeito aqui. Que é a mesma coisa que CaCl2, porque aquele 1 não precisa mostrar, né? Que essa é a fórmula química ou fórmula mínima. Porque a gente já tinha percebido, ó, CaCl2, a gente já tinha percebido que para um cálcio precisava de 2 cloros, né? Porque senão ia sobrar um elétron do cálcio que ele queria doar. Tranquilo? Vamos fazer de um jeito mais fácil, mais rápido, não mais fácil. Agora, o exercício 43, da página 43, o exercício 1. Diz assim: a água mineral pode ser proveniente de fontes naturais ou artificiais, porém, independentemente da sua origem, apresenta vários íons dissolvidos. Considerando que o seu principal ânion é o Cl-, né? Já deu tudo certinho ali, né? Já deu até Cl-, represente os compostos iônicos formados pela ligação entre esse íon negativo com os seguintes cátions. Então, eu já coloquei aqui, tá? Com o Cl-, na apostila de vocês não tem isso aqui, tá? Na letra A estava escrito Na+. Então, é a reação do Na+ com o Cl-. O Na+ é Na+1, né? O 1 ficou omitido ali. E o Cl- é Cl-1. O 1 também ficou omitido, mas a gente coloca para a hora de formar a fórmula química ou fórmula mínima,
a gente precisa do número, né? Então, como é que vai ficar? O mais 1 vai lá para baixo do cloro, ou seja, só o 1, né? Porque a carga não importa. E o menos 1, o 1 também vai lá para baixo do sódio. Então, agora eu elimino a parte de cima, fica como Na1Cl1 ou NaCl. Letra B, a reação do Ca2+ com o Cl-. Então, o Ca2+, o 2+ vai lá para baixo do cloro, o mais não, né? Só o número 2. E o menos 1, o 1 vai lá para baixo do cálcio. Então, agora eu corto aquelas partes de cima, o 2+ e o 1- somem. Então, sobra o quê? Ca1Cl2 ou CaCl2, porque o 1 a gente não precisa mostrar, né? Letra C, Mg2+ com Cl-. Então, o Mg2+ com Cl-1. O 2+, o 2 vai lá para baixo do cloro, e o menos 1, o 1 vai lá para baixo do magnésio. Então, fica como? Agora eu corto a parte de cima, né? 2+ e 1- somem. Então, sobra o quê? Mg1Cl2 ou MgCl2. Tudo bem? Então, agora eu vou deixar como tarefa para vocês, na página 43, o exercício 1, que era esse que a gente estava fazendo, as letras D, E e F, e os exercícios 2, 3, 4, 5 e 6. E na página 58, os exercícios 1 e 5, tá? Eu quero que vocês estudem bastante esse conteúdo e qualquer dúvida que vocês tiverem, venham me perguntar, porque isso aqui é muito importante, tá? Daqui para frente, boa parte do que vocês vão ver vai se basear nisso aqui. Então, vocês precisam entender, tá bom? Então, qualquer dúvida, me perguntem. Muito obrigada.